Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. A partir de agora, seguimos juntos com as principais informações aqui do nosso estado e já antecipo para você alguns destaques que vão ao ar hoje na edição do Jornal do Rio. Vamos falar sobre uma operação da Polícia Civil que aconteceu não só em Niterói, mas também em Brasília, em imóveis ligados à parlamentar, a deputada federal Flor de Lis e também ao pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado. A polícia agora quer entender um pouco mais sobre o que pode ter acontecido e fez essa busca e apreensão. Vários aparelhos eletrônicos foram levados para a polícia. A gente tem ainda informações sobre mais uma tragédia envolvendo um incêndio na zona norte do Rio de Janeiro. Dessa vez, pai e um bebê de 1 ano não resistiram. Eles que ficaram presos em um apartamento por conta das grades que estavam no local. A gente vai te contar essa história dentro de instantes e vamos também atualizar a situação do Hospital Badim. Hoje a Polícia Civil esteve mais uma vez no prédio da instituição de saúde para fazer os trabalhos de perícia e também tivemos, infelizmente, o aumento do número de mortos já chegando a 14. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou esperando você. Jornal do Rio no ar e já atualizamos para você a situação da volta para casa. Isso porque um trem descarrilou hoje à tarde, perto da estação de Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido, mas a circulação na região, no ramal, principalmente de Saracuruna, foi impactada. E a gente vai falar sobre esse assunto agora ao vivo com a Marcele Setúbal. Oi, Marcele, boa noite. Qual é a situação de momento? Thaís, boa noite para você, muito boa noite a todos. A situação de momento é que o serviço do ramal de Saracuruna está completamente paralisado. Isso por causa desse descarrilamento que aconteceu, como você disse, próximo da estação de Cordovil, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Isso aconteceu por volta das 4 horas da tarde de hoje e aí os técnicos da Supervia encontram uma grande dificuldade aí para fazer a liberação desse trecho e voltar a circulação dos trens para esse ramal de Saracuruna. Segundo a Supervia, esse trem saiu da Central do Brasil e seguia em direção à estação Gramacho. Quando isso aconteceu, por volta das 4 horas da tarde, ninguém ficou ferido, mas muitos passageiros, Thaís, precisaram caminhar pela linha férrea até chegar à plataforma da estação. De acordo com a Supervia, os técnicos já estão trabalhando para restabelecer esse serviço, mas ainda não há previsão da volta da circulação desses trens, Thaís. Obrigada, tá, Marcele, pela sua informação. Só informação também importante, já que você é usuário da Supervia, está acompanhando aqui o Jornal do Rio. A partir de amanhã, aqueles bilhetes antigos do Rio Card não valerão. Era necessário para quem é usuário do Rio Card Expresso, ou seja, aquele que você mesmo, como pessoa física, abastece lá, coloca os créditos, só vai valer agora o novo bilhete. Quem ainda não tem que procurar um posto da Rio Card localizado aí nas principais estações de modais aqui do Rio de Janeiro. Na semana passada, essa mudança já aconteceu nas barcas e a expectativa é que a partir de agora isso aconteça de forma gradativa. Seguimos por aqui agora falando de operação da Polícia Civil acontecendo em Niterói e também em Brasília. Essa ação que tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão na casa de pessoas ligadas ao pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado na cidade da região metropolitana. A deputada federal Flor de Lis estava na casa onde mora quando a polícia chegou. Os equipamentos eletrônicos foram apreendidos. Os policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói ficaram por cerca de 1h30 na casa da família em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana do Rio. No local foram apreendidos um computador, tablets, além dos celulares da deputada federal e da neta Lohane dos Santos. O advogado de defesa de Flor de Lis confirmou que a deputada federal está em casa neste momento. No entanto, a assessoria de imprensa disse que sobre a operação, Flor de Lis não vai comentar, mas já que estamos aqui na frente, vamos tentar e ver se conseguimos algum contato com a deputada federal. A gente vai tocar aqui o interfone e aguardar para ver se alguém nos atende. Bom dia, quem fala? Oi, eu sou Yasmin, repórter da TV Bandeirantes, tudo bem? Tudo bem. A gente está acompanhando essa operação e eu gostaria de saber se a deputada federal Flor de Lis está aí, se ela consegue nos atender, dar uma palavrinha com a nossa equipe. Não, ela não vai atender ninguém, não. Mas ela está em casa? Ela está em casa,
Está deitada, ela está passando mal, está com enjoo, tomou um remedinho e está repousando, tá? Por favor. Celulares, computadores e documentos também foram apreendidos no gabinete da parlamentar no centro do Rio, no imóvel da família em Jacarepaguá, Zona Oeste, e num apartamento de Flor de Lis, em Brasília, onde mora Rayane Silva, uma das filhas adotivas do casal. A polícia investiga se um dos computadores encontrados estaria conectado ao celular de Anderson, que nunca foi encontrado. O crime completou 3 meses nesta segunda-feira. Flávio Rodrigues e Lucas dos Santos, que respondem pela morte do pastor, continuam presos em Bangu, na Zona Oeste do Rio. 13 pessoas foram intimadas para a reconstituição, que acontece no próximo sábado, às 9 horas da noite, aqui na casa da família. A polícia também pediu aos advogados de defesa que os carros do pastor Anderson do Carmo e de Flávio também estejam na cena do crime. A deputada federal Flor de Lis e Lucas dos Santos estarão presentes na reprodução simulada. A defesa de Flávio Rodrigues entrou com um pedido na justiça para que ele não participe da reprodução. Tiroteio no Jacarezinho pelo segundo dia consecutivo. Ontem, 4 pessoas morreram. Hoje, um desses mortos, um adolescente de 15 anos, foi enterrado. 6 da manhã e os moradores já registravam o som dos tiros das janelas. Helicópteros sobrevoavam a comunidade. Por segurança, a Supervia interrompeu a circulação dos trens do ramal na região. Dados do aplicativo onde tem tiroteio apontam que somente este ano foram registrados 49 confrontos no Jacarezinho. Hoje é o segundo dia seguido de operação na comunidade. Ontem, 4 pessoas morreram, entre elas um jovem de 15 anos. No Instituto Médico Legal, a mãe do adolescente, identificado como Rafael Canosa, parecia ainda não acreditar na morte do filho. É muito difícil, fazia todo mundo rir. E hoje eu tenho certeza que muita pessoa chorando por causa do Rafael essa hora. Rafael, que não tem passagens pela polícia, saía de um baile funk quando foi atingido. Raquel, que hoje mora em Realengo, na Zona Oeste, conta que mudou-se da comunidade há cerca de 6 anos por medo da violência, mas que, como tem família que ainda mora lá, permitia que o jovem frequentasse o baile. Eu quero uma justificativa, porque o Rafael tinha 15 anos, meu filho não tem passagem na polícia. Eu preciso dessa justificativa. Durante a operação de ontem, moradores divulgaram fotos de casas atingidas por disparos. Numa delas, um micro-ondas ficou destruído. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as mortes durante a operação desta segunda-feira. A Polícia Militar vai abrir uma sindicância para apurar a conduta de 2 policiais militares envolvidos em uma agressão durante uma operação em Itaboraí. Durante a ação que a gente acompanha aqui nesse vídeo, que foi gravado por um morador da região, mostramos aí, a gente consegue observar os PMs abordando 2 homens. Os homens estão sendo revistados quando uma discussão começa e um dos policiais, a gente acompanha essas imagens, está conversando e dá um tapa nessa pessoa que estava sendo revirada. Você vê que é um tapa com uma certa força, ele senta no chão, senta ali no meio-fio e aguarda, o policial continua gritando. Essa ação aconteceu ontem, durante a noite, em uma operação em Itaboraí, na região metropolitana. Intervalo rápido a seguir, pai e filho morrem durante um incêndio em um apartamento em Higienópolis, na zona norte da cidade. Jornal do Rio. Hoje pela manhã, um ônibus pegou fogo embaixo de uma passarela da linha amarela, ali na altura do Shopping Nova América. Olha só essa cortina de fumaça que se formou ali na região, isso no sentido Fundão. E o trânsito, logicamente, ficou interrompido nos 2 sentidos por aproximadamente 2 horas. Segundo os bombeiros, uma pane elétrica pode ter sido a causa desse incêndio. Ninguém ficou ferido. A concessionária que administra a via informou que não há risco estrutural na passarela, mas a circulação de pedestres está interrompida. Seguimos por aqui com o Jornal do Rio para falar de mais um incêndio, dessa vez num apartamento em um prédio em Higienópolis, na zona norte do Rio de Janeiro. Pai e filho morreram durante esse incêndio. Em frente ao apartamento que pegou fogo, familiares e amigos estavam inconsoláveis. Esta senhora, parente das vítimas, passou mal e precisou ser atendida pelos bombeiros.
O angolano Marley Bilongo, de 35 anos, e o filho Gabriel, de apenas 1 ano, morreram durante um incêndio neste apartamento em Higienópolis, na zona norte do Rio. No imóvel, moravam também a mãe do bebê e uma tia, que não estavam em casa. A família morava aqui no prédio há cerca de 5 anos. A mãe havia acabado de sair para o trabalho quando o fogo começou. Vizinhos contam que fizeram de tudo para salvar pai e filho, mas que o fogo se alastrou muito rápido e aquela grade impediu o resgate. Este vídeo mostra o desespero de um vizinho que por uma escada tentava ajudar Marley. Ao perceber que não tinha mais jeito, desceu da escada desesperado. E depois que perdeu o neném, ele ficou em pé o tempo todo ali, sem um ar. Aquilo foi marcante, chocante. Espero que esse ato de heroísmo dele sirva para pelo menos confortar a família. O síndico do prédio mal conseguia falar. A grade ali não deixava. Seu desespero do cara. O apartamento da família ficou completamente destruído. Todos os cômodos foram atingidos pelas chamas. Peritos estiveram no local para tentar descobrir o que teria provocado o incêndio. Este angolano conta que Marley veio para o Brasil há mais de 20 anos com a família e que aqui casou com a esposa também angolana. Ter um bebê sempre foi um sonho do casal. Ele lamentou a morte do amigo. Está todo mundo muito sentido. Toda a comunidade angolana, hoje, através de seus grupos de rede social, está todo mundo. Sobe para 14 o número de mortos em decorrência do incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, policiais civis estiveram mais uma vez nessa unidade de saúde para os trabalhos de perícia. Emocionados, familiares e amigos fizeram uma corrente de oração na despedida de Iolandina Gaspar. A idosa foi enterrada nesta tarde no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio. Ela foi a 12ª vítima a perder a vida após o incêndio no Hospital Badim na última quinta-feira. Iolandina chegou a ficar internada no Hospital Copador, mas morreu na manhã desta segunda-feira. O número de mortos no incêndio subiu e chegou a 14. Áurea Martins de Oliveira foi transferida para uma unidade particular em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, mas não resistiu. O corpo dela foi trazido para o Instituto Médico Legal. Outra idosa de 98 anos, que não teve a identidade divulgada, também morreu em uma unidade hospitalar na Tijuca, na Zona Norte. 52 pessoas seguem internadas, sendo 43 pacientes e 9 pessoas entre colaboradores e familiares. Nesta manhã, peritos da Polícia Civil estiveram novamente no Hospital Badim, desta vez acompanhados de técnicos da empresa fabricante dos geradores usados na unidade. Os investigadores apreenderam uma peça considerada importante para entender o que motivou o curto-circuito que iniciou as chamas. Ontem, funcionários da manutenção prestaram depoimento na delegacia que investiga o caso. Outras testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. A Polícia Civil fez hoje uma operação para cumprir 8 mandados de busca e apreensão referentes a fraudes no sistema Novo Degase. O crime foi descoberto a partir de informações da Controladoria Geral do Estado, que apontou ilegalidade no pregão eletrônico para o aluguel de 25 automóveis em julho de 2015. O valor total do contrato ultrapassou R$2 milhões. Intervalo rápido e a seguir a gente traz informações sobre o caso Marielle Franco. A Procuradoria-Geral da República pediu a federalização da investigação sobre os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes. Por isso, para entender um pouquinho melhor essa história, a gente vai agora ao vivo à Rádio Band News FM conversar com Cristiano Pinho, que tem as informações sobre esse caso. Boa noite para você, Pinho. Boa noite para você também, Thaís Dias. Esse pedido é feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no último dia dela à frente do cargo e é enviado ao Superior Tribunal de Justiça. Se a medida for aceita, a Polícia Federal assume a segunda parte da investigação, que busca justamente a identificação do mandante ou dos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e também de Anderson Gomes. Junto a esse pedido de federalização, a Procuradoria-Geral da República enviou uma denúncia
denúncia ao STJ contra o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e outras pessoas ligadas a ele. De acordo com Dodge, há a suspeita de que Brazão tenha atuado tentando obstruir a investigação da Polícia Civil e assim dificultar a identificação dos mandantes do crime, que completou 1 ano e meio na semana passada. A família de Marielle Franco, inclusive, em um encontro na Anistia Internacional do Rio, se posicionou contra a federalização, dizendo que isso poderia prolongar ainda mais a investigação. O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz estão presos em uma penitenciária federal em Rondônia, acusados de terem sido os executores. Domingos Brazão foi afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio por suspeitas de corrupção em desdobramentos da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Esse caso foi enviado ao STJ justamente porque, apesar de afastado, ele ainda tem foro privilegiado. A Band tenta fazer contato com a defesa de Domingos Brazão e com o Tribunal de Contas do Estado. Thaís. Obrigada, Pinho, pelo destaque. E a gente segue por aqui agora falando de investigação. O Ministério Público Estadual vai investigar aquela denúncia que trouxemos ontem com exclusividade aqui no Jornal do Rio e também na Rádio Band News FM, de que o sogro de Wilson Witzel, Jadir Brandão, estaria sendo beneficiado, teria privilégios na Prefeitura de Miracema. O Marcos Sadoc mais uma vez traz para a gente as atualizações. Thaís, a primeira promotoria do Ministério Público do Rio de Janeiro, em Pádua, município vizinho a Miracema, que fica a 272 quilômetros aqui da capital fluminense, abriu um inquérito e vai investigar a denúncia que a gente mostrou aqui ontem no Jornal do Rio. Eu lembro que Jadir Pinto Brandão, que é diretor de departamento da Defesa Civil do município de Miracema, teria regalias porque é sogro do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e pai da primeira-dama, Helena Witzel. A gente conversou com o Jadir Pinto Brandão, que disse, em uma entrevista até bem franca, que se ele não fosse o sogro de Wilson Witzel e pai de Helena Witzel, muito provavelmente ele não estaria nesse cargo. Não vou ser hipócrita. Eu não sou bonito, não sou jovem, não sou feio. De acordo com a promotora Fernanda Bahia, que teve acesso a essa denúncia aqui pelo Jornal do Rio, as diligências vão acontecer a partir de agora, a investigação vai acontecer, ainda no momento muito prematuro, mas já é possível falar dessa abertura de inquérito para saber se há algum tipo de favorecimento. A gente vai acompanhar essas investigações. E o Ministério Público se mostrou a favor do foro especial ao senador Flávio Bolsonaro. Ele é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa no caso Queiroz. A gente vai entender mais essa história agora, o andamento disso com Marcele Setúbal, que está de volta. Fale, Marcele. Olha, Thaís, essa manifestação foi assinada pela Procuradora de Justiça, Soraya Taveira Gaia. Ela concorda com o pedido que foi feito pela defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, para que esse caso seja julgado no órgão especial do Tribunal de Justiça, aqui do Rio de Janeiro, em vez de ser julgado na primeira instância. Como você disse, Flávio Bolsonaro é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa no caso Queiroz por movimentações financeiras suspeitas, chegando aí a R$1.200.000 de Fabrício Queiroz, ex-motorista e assessor de Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Quem vai decidir como será julgado esse caso, se no órgão especial ou se na primeira instância, quem vai decidir isso tudo é a segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Thaís. Obrigada, Marcele, pela sua informação. A gente faz uma pausa agora no Jornal do Rio. A seguir, vamos falar sobre a segunda fase da reforma do Cais do Valongo. Começou hoje a segunda fase da reforma de um ponto histórico aqui do Rio de Janeiro, o Cais do Valongo, que fica no centro da cidade. Quem esteve por lá foi o Thiago Carvalho. Em 2011, se abriu no centro do Rio uma janela de volta ao passado. Naquele ano, em meio à obra de revitalização da zona portuária, foi descoberto o Cais do Valongo, o maior portão latino-americano de entrada dos negros na época da escravidão. Estima-se que mais de 1 milhão de africanos tenham passado por aqui. Para eles dizem que é apenas pedra, para nós não. Aqui é o simbolismo maior da nossa chegada nesse país. Para que a história se mantenha viva, o espaço está sendo revitalizado desde novembro do ano passado, com a restauração das ruínas, limpeza, higienização e conservação do lugar. Na manhã desta terça-feira,
foi anunciada a segunda parte da intervenção. A segunda fase do projeto consiste em evidenciar os achados arqueológicos restaurados. Então, proteções para que as pessoas consigam acessar sem danificar o patrimônio e iluminação direta e indireta para evidenciar pontos importantes do achado arqueológico. As obras começam ainda esse mês e devem durar cerca de um ano. Mais de R$2 milhões da iniciativa privada serão investidos para financiar a segunda fase do projeto. Trabalho que é essencial para que em 2020 o Cais do Valongo mantenha o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. O reconhecimento foi feito pela Unesco em 2017 por ser o único vestígio material da chegada dos escravos nas Américas. Mesmo com tanta importância, o lugar já correu o risco de perder o título por má conservação. Nós encaminhamos toda a documentação, IFAM e Prefeitura, que se comprometeram, comprovando que aquelas ações foram realizadas ou estão em processo de realização pelos dois entes, né, e que tudo vai ser cumprido. Esse é um espaço que os brasileiros têm que manter, não só para nós brasileiros, mas para toda a humanidade. Encerramos o Jornal do Rio de hoje trazendo informação confirmada agora há pouco. Muitos moradores da região dos Lagos e também do Norte Fluminense falaram de apagão nessa região. Pelo menos 13 municípios foram afetados. A Enel, a concessionária que administra ali o fornecimento de energia na região, disse que foi um curto-circuito que aconteceu numa subestação lá em Macaé. 70% do serviço já foi normalizado. Ficamos por aqui com o Jornal do Rio, mas amanhã temos um encontro marcado às 10 para as 7 da noite. Boa noite para você.